Ei, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui no terceiro episódio da nossa série Jesus Sem Religião. E eu queria começar lendo com vocês 2 Coríntios, capítulo 5, verso 15. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Bom, um ponto extremamente importante da lógica religiosa que eu gostaria de quebrar hoje é sobre estarmos devendo a Deus, sermos pecadores. Se você crê que Jesus morreu por você, Isaías 53 diz que ele foi transpassado, humilhado, morto por causa das nossas transgressões e pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Sarados é sarados. Ou você é sarado ou você é enfermo. Você não tem como ser sarado e enfermo. Então, nós precisamos compreender que a partir do momento que cremos em Jesus e no sacrifício dele na cruz, nós definitivamente passamos a ser sarados e justificados. Nós somos justos diante de Deus. Mas a lógica religiosa nos coloca num ciclo vicioso, neurótico, de que somos pecadores e que devemos constantemente estarmos nos arrependendo de sermos pecadores e aquilo fica gerando em nós um remorso e aquele ciclo vicioso fica e você nunca consegue abandonar as práticas pecaminosas porque você se vê como um pecador. Provérbios diz que aquilo que nós pensamos a nosso respeito, logo somos. E isso é cientificamente comprovado através da neurociência. Tudo aquilo que você crê sobre você se torna realidade. Logo, se você se tem como um pecador, você irá pecar, porque um pecador peca. É uma lógica absolutamente real que acontece, porque nós pensamos e nossos pensamentos se tornam atitudes. E hoje eu estou aqui para quebrar esse paradigma. Nós precisamos pensar da forma correta, da forma com que o Evangelho nos apresenta. A partir do momento que nós cremos em Jesus, todas as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Jesus nos dá um novo espírito, Jesus nos dá uma nova identidade, e essa nova identidade é de filhos de Deus, de santos. E nós precisamos definitivamente estabelecer essa realidade nas nossas mentes, nas nossas crenças. O sangue de Jesus não foi derramado na cruz só pelo tempo que você vivia na ignorância espiritual. Porque muitos pensam, não, agora que eu creio em Cristo Jesus, daqui para frente eu não pratico mais pecados. Errado. Enquanto nós estivermos na carne, nós iremos praticar pecados. O que Jesus fez novo, o que Jesus fez nascer novo em nós foi o nosso espírito. E dia após dia nós vivemos em metanoia, mudança de pensamento, para que possamos morrer o mais próximo de Cristo Jesus. Mas até o fim das nossas vidas nós iremos errar. Isso não muda a nossa identidade, porque a nossa identidade não está pautada, baseada em ações, em atitudes. Nossa identidade está pautada em Cristo Jesus na cruz do Calvário por nós. O sangue de Jesus é precioso. Não faça com que Jesus tenha morrido em vão, porque se você se considerar um pecador, Jesus em vão terá morrido na cruz por você. Jesus estabelece um novo tempo, um tempo que somos salvos, que somos santos. E nada, absolutamente nada, pode nos separar dessa realidade. Você precisa sim
viver pelo seu espírito. Você precisa sim se doar para essa vida no espírito, para que o Espírito Santo de Deus cada vez mais esteja mudando as suas crenças ao seu respeito e, consequentemente, as suas atitudes, mas isso é um processo absolutamente natural de quem baseia a sua vida na identidade correta. O Evangelho não é a respeito de comportamento, o Evangelho é a respeito de nova natureza. E o comportamento, ele é automaticamente mudado pelos pensamentos corretos. O nosso foco precisa estar na nossa identidade, em quem passamos a ser após a cruz de Jesus. Após a cruz de Jesus, tudo muda. A religião, ela nos prende a antes da cruz. A religião, ela está constantemente nos vendendo a nossa identidade antiga. A religião está constantemente nos acusando do que já fomos, mas não somos mais. Ler a Bíblia com a ótica religiosa é perigosíssimo e eu quero dar um exemplo para vocês. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado. E existe, quando você vai para o original da Bíblia, a Bíblia menciona 2 pecados. O pecado de comportamento e o pecado de sermos afastados e independentes de Deus. Quando é mencionado esse pecado ali nesse versículo, ele está dizendo que o Espírito Santo nos convence de sermos afastados de Deus, de sermos pessoas completamente independentes do Pai, que vivem pelo ego, não o pecado comportamentos. Jesus, ele nos resgata dessa vida totalmente independente de Deus. Jesus resolve esse pecado de sermos independentes de Deus. Porque o pecado comportamento, que também é mal visto, né? O pecado, ele é muito visto pela sociedade como algo errado. Sim, o pecado é algo errado, mas ele é muito mais do que isso. O pecado é algo que te destrói, que te leva a ter consequências ruins. O pecado é o amor de Deus por você, é o cuidado de Deus por você, dizendo: meu filho, não faça isso porque você irá se destruir. O pecado é a vida fora do amor, que destrói a si mesmo e ao próximo. É muito medíocre nós diminuirmos o pecado a algo errado. E esse comportamento, ele, na verdade, ele não é resolvido completamente. Enquanto nós estivermos na carne, nós iremos ter atitudes erradas. Mas, primeiro, nós reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E resolvemos o pecado da independência, o pecado de sermos afastados de Deus. Recebemos uma nova natureza em Cristo Jesus. E o pecado comportamento, ele é processual. Dia após dia, Cristo vai nos moldando no nosso comportamento, mediante a metanoia, mudança de mentalidade. Isso é processual, é um processo de cristificação, de nos parecermos cada vez mais de nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo. E isso ocorrerá até o final da nossa vida. E isso não faz com que você não seja santo, não seja justo. Porque a partir do momento que Jesus mudou a sua natureza, você é santo e você é justo. Então, vamos definitivamente abandonar essa mentalidade religiosa, esse ciclo vicioso que nos faz viver cheios de remorsos, vivermos crendo que nós não somos merecedores de Deus. Você realmente acha que Deus entregaria seu filho primogênito se você não fosse merecedor dele? Você vale muito para Deus. E por isso Ele entregou Jesus por você. Você é santo, você é justo, mediante a fé em Cristo Jesus. O nosso episódio 3 termina por aqui e eu vejo você no nosso próximo episódio.